Nós vamos seguindo com a nossa série Transforme Meu Pranto em Dança, o encontro com a graça e a renovação da vida. E nesta manhã nós vamos conversar sobre o louvor dos que amam a Deus, inspirados no Salmo número 150. Se você puder abrir a sua Bíblia no Salmo 150 e acompanhar conosco a leitura desse texto. Salmo 150, o último salmo do Saltério. Nesse texto nós lemos assim: Aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te damos graças pela tua palavra, te damos graças por esse grande convite que o Salmo 150 nos faz, de nos reunirmos como comunidade que faz parte da tua criação para louvarmos o Senhor, com todos os recursos que nós possuímos, que foram dados pelo Senhor, como também com todo o conhecimento e razão que a tua palavra nos orienta. Pai amado, que o Salmo 150 fale aos nossos corações, que estas palavras sirvam, Senhor, como o teu alimento para nós nesta manhã e para os dias que seguem. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O Salmo começa, como já deu para perceber, com um grande chamado para o louvor. Aleluia. O aleluia aqui que obviamente significa louvem ao Senhor, engrandeçam o Senhor, reconheçam quem é o Senhor. Esse aleluia é sempre uma expressão que direciona os nossos olhos e o nosso coração ao nosso Senhor e o nosso Criador em reconhecimento pela sua presença e pela sua santidade. Louvem-no no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento. O Salmo começa com esse convite, um convite quase que uma convocação, um chamado para que este Senhor seja louvado. O interessante é que este Salmo está concluindo o livro dos Salmos. O livro dos Salmos está dividido em 5 grandes livros. O 5º livro vai do Salmo 107 até o Salmo 150. O Salmo 150, então, é a conclusão do 5º livro, como também é a conclusão de todo o Saltério. Só que, para reforçar esse tom conclusivo do livro dos Salmos, o que a gente está lendo no Salmo 105, na verdade, tem o seu clima ambientado por um texto que surge desde o Salmo 145. Então, é como se o Salmo 145 até o Salmo 150 fosse progressivamente dando para nós esse tom conclusivo do Salmo. O que o Salmo 145 até o Salmo 150 tem em comum? O louvor ao Senhor. São salmos onde nada está sendo pedido, onde não tem nenhuma reclamação sendo feita, onde não tem lamento, onde não tem nenhum clamor especial, a não ser o reconhecimento da bondade de Deus, da grandeza de Deus, do caráter de Deus, e este chamado com o incentivo, com discernimento, com tudo que a comunidade dos justos precisa para entoar ao Senhor a sua gratidão e o seu louvor. E desde o início desse Salmo 150, já podemos perceber uma ampliação, até mesmo no ambiente tradicional da adoração e do louvor ao Senhor. Em muitos outros salmos, em todo o livro dos Salmos, a gente vai ver convites semelhantes a esses. Convites como a assembleia deve se reunir no santuário do Senhor, venham ao seu santo templo, vamos juntos ao santo monte do Senhor e assim por diante. Um convite para que a congregação esteja reunida no santuário do Senhor. E para quem está vivenciando esses salmos lá no seu contexto original, quanto para nós, o santuário do Senhor naquele contexto se refere ao templo de Jerusalém, ao lugar apropriado e escolhido por Deus para a adoração.
Então, o lugar da comunidade se reunir para louvar ao Senhor é ali nas dependências do templo, onde eles juntos, então, entoam essas canções e esses louvores em culto, num ambiente muito semelhante a esse aqui que nós estamos, para engrandecer ao Senhor. Para o nosso contexto, isso pode soar: vamos juntos ao templo louvar ao Senhor. Isso pode soar aos nossos ouvidos: vamos para a igreja no domingo de manhã nos reunirmos para louvar o Senhor. A ideia do templo como o lugar em que o povo de Deus se reúne periodicamente para prestar o culto a Deus. Só que no Salmo 150, preste atenção nessas palavras: louvem a Deus no seu santuário. Que santuário é esse? Que santuário é esse? No Salmo 150. É o paralelo em sinônimo que nos responde que santuário é esse: o seu magnífico firmamento. O santuário do Salmo 150 já deixou de ser o templo, já deixou de ser um espaço geográfico em Sião, em Jerusalém e nas dependências de uma construção de alvenaria que era o templo, mas o seu santuário agora expande a nossa compreensão para percebermos que o lugar onde Deus agora nos convida para louvá-lo, para estarmos juntos com Ele, é no seu magnífico firmamento. Isso aqui se refere à totalidade da criação de Deus. O que é o templo? O templo é a totalidade dessa criação. Deus criou este mundo para ser o seu santuário. Deus criou todas as coisas como expressão do seu conhecimento, da sua sabedoria, da sua beleza, do seu poder, da sua misericórdia, do seu amor, da sua graça. A totalidade das coisas criadas falam desse Deus, apontam para esse Deus, manifestam características desse Deus na totalidade das coisas criadas, não apenas em cada um dos elementos da criação, das coisas mais grandiosas, as menores, das mais barulhentas, as mais silenciosas, das que despertam ternura no nosso coração, como aquelas que despertam o temor no nosso coração, absolutamente todas as coisas, mas também o conjunto de todas elas é este grande santuário em que Deus habita, em que está a sua presença. É o ser humano separado da relação com Deus, quebrado com a relação com Deus, que já não é mais capaz de perceber na criação este grande santuário que é a presença e habitação de Deus. O ser humano olha na criação como um impedimento ao seu progresso. O ser humano olha na criação e vê recursos que podem lhe dar lucro e dinheiro. O ser humano vê na criação coisas que o atrapalham, que o incomodam e etc., mas já não é mais capaz de perceber que esta criação é este grande santuário da presença, da habitação do nosso Deus, e que este grande santuário é o que está dando, portanto, o espaço que o Salmo 150 nos chama para estarmos juntos louvando ao Senhor. Esse é o chamado para o louvor, que tem a criação de Deus como seu ambiente e que nos ensina, portanto, a perceber a presença de Deus, a glória do nosso Deus e a santidade do nosso Deus nas coisas criadas. Portanto, é um salmo que nos chama a uma contemplação da criação de Deus, mas agora com outros olhos. Não apenas vemos nuvens, sol, estrelas, lua, mar, areia, vento, mas vemos o santuário em toda a sua magnitude, em toda a sua beleza, em toda a sua extensão, em todo o seu poder, um santuário criado por Deus para habitar com o seu povo, para habitar com aqueles que o amam. Esse é o grande ambiente de adoração, de louvor, para o qual o Salmo 150 chama os nossos olhos. Na sequência do Salmo, o salmista também fala sobre a razão do louvor. Não é apenas um chamado para louvar, mas ele precisa nos ensinar qual é a razão pela qual louvamos o Senhor. Ele não deixa um convite em aberto para que cada um expresse a ideia que tem de louvor, expresse o que imagina ser louvor, mas expresse louvor segundo a própria instrução do Senhor. Olha o que o texto diz no verso 2: louvem-no pelos seus feitos poderosos.
Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Olha que interessante, o que de fato é louvar o Senhor? O que realmente significa louvar o Senhor? O que é que fundamenta e o que é que dá sentido para expressões de louvor ao Senhor? Não é o que eu quero, não é o que eu estou sentindo no momento, não é o que eu acho que Deus é e o que Ele deva fazer. E é curioso, como muitas pessoas se contentam a se relacionar com Deus baseando-se apenas na sua própria vontade e no seu próprio entendimento. É muito comum isso acontecer, até mesmo entre nós, que vacilamos às vezes no sentido de apenas não mantermos-nos alertas para a palavra de Deus. E deixamos que convicções pessoais, que expectativas, que desejos do coração, onde se não cuidarmos da nossa relação com Deus, se não diariamente buscarmos o conhecimento da sua palavra, se não diariamente buscarmos Ele em oração, orientada pela Bíblia, o que vai acontecendo? A nossa vontade pessoal, o nosso desejo pessoal, que é baseado na idolatria do nosso próprio eu. Ou seja, somos nós quem vamos substituindo a Deus como o fundamento e o sentido do nosso louvor. O nosso louvor, aquilo que cantamos, aquilo que expressamos a Deus em oração, em música, na conversa e assim por diante, muitas vezes, pode perceber isso, está enraizado em convicções que temos sobre quem Deus é e o que Ele deveria fazer. Está enraizado em desejos do nosso coração. A nossa fé fundamentada na realização ou não da minha vontade. Mas a palavra do Senhor está nos orientando para uma outra direção. Porque o que fundamenta o louvor é o conhecimento e a experiência dos seus feitos poderosos e a imensidão de sua grandeza, que é o que manifesta tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo o que Ele faz. Esse verso 2 é como que um sumário, muito resumido, porque se você percebeu, todas as linhas do Salmo, tirando o aleluia e o final, é o louvem-no. Então são 10 convocações, 10 imperativos para louvar ao Senhor. E nesse ponto aqui, apenas em 2 frases, em 2 linhas, o Salmo 2 nos traz um sumário daquilo que é a memória do povo bíblico de Israel acerca da história da salvação. Quando o Salmo 2 fala sobre os feitos poderosos do Senhor e a imensidão da sua grandeza, que é revelada pelos feitos poderosos do Senhor, Ele está chamando a nossa atenção, por exemplo, para aquilo que o Salmo 145 gastou um pouco mais de linhas para falar. Quer ver comigo? Salmo 145, versos 4, 5, 6 e 7. Olha que interessante. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Percebe a relação com o Salmo 2, o Salmo 150, verso 2 que a gente leu? Então olha só, uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Esse é apenas um recorte de um Salmo 145 que, como eu falei no início, está abrindo a conclusão do livro dos Salmos em louvor ao Senhor, chamando o povo para louvar ao Senhor. Aqui ele explora um pouco mais o que significam esses grandes feitos do Senhor. O que é essa imensidão do seu poder? É trazer à memória aquilo que Deus fez na história para salvar. É trazer à memória os feitos do Senhor para salvar, redimir, para cumprir o seu propósito de trazer de volta toda a sua criação à comunhão com Ele que o pecado rompeu. É um trazer à memória que este povo experimentou poderosos feitos do Senhor quando foram libertos da escravidão na terra do Egito.
Este povo viu os sinais e maravilhas, não porque os sinais e maravilhas tinham uma finalidade em si mesmas, mas os sinais e as maravilhas manifestavam o poder de Deus agindo para libertar, agindo para salvar, agindo para tirar do cativeiro aqueles que estavam escravizados e trazê-los para si, trazê-los para dentro da sua vontade, para o seu plano de redenção, para que ele, com estes escravizados do Egito, agora libertos, formasse o seu povo e por meio desse povo levasse ao mundo o conhecimento da sua bondade, o conhecimento da sua verdade. Esse povo, quando pensa nos grandes feitos do Senhor, quando ele pensa nos atos poderosos do Senhor, este povo está lembrando como Deus os conduziu por 40 anos na terra do deserto, que foi da terra do cativeiro até a terra da promessa, como Deus poderosamente lhes sustentou a vida, lhes renovou a esperança, fortaleceu a sua fé, revelou a sua vontade, mostrou para eles como devem aprender a depender do Deus de toda a graça que os pastoreia por todo o caminho do deserto. Como um pastor conduz as ovelhas pelos seus pastos, assim o Senhor havia conduzido Israel por 40 anos no deserto até a terra da promessa. Quando eles lembram dos feitos do Senhor, eles trazem à memória a esperança e a concretização da esperança de quem viveu um segundo êxodo, escravizados agora na terra da Babilônia, onde Judá passou por 70 anos e agora, como prometido pelo Senhor, estavam retornando à sua terra e reconstruindo as suas vidas, reconstruindo o seu relacionamento com Deus, agora purificado pela dura experiência do exílio que foi na Babilônia, mas agora este novo êxodo que estava acontecendo com eles. E para nós, o que está fundamentando o nosso louvor? O nosso louvor tem sido uma reação nossa às nossas expectativas sobre Deus? O nosso louvor tem sido apenas uma reação do nosso coração, se Deus fez o que eu queria que Ele fizesse? Para mim, para a minha vida pessoal, esse louvor centrado no eu, com essas expectativas de que Deus realize a nossa vontade, não encontra o fundamento da palavra de Deus, portanto, perece, não dura. Mas o louvor que se fundamenta na palavra de Deus amplia essa nossa compreensão. Não é apenas o que Deus fez ou deixou de fazer segundo as minhas expectativas, mas é o que Deus comprovadamente tem feito ao longo da história. O nosso louvor tem que se fundamentar, tem que estar alicerçado e tem que ganhar o seu sentido, especialmente por meio daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E por aquilo que Deus tem prometido e sustentado a sua palavra em fidelidade fazer por nós, até que se cumpra a totalidade do seu plano. O nosso louvor tem que se fundamentar nas ações de Deus, porque as ações de Deus revelam o seu caráter, revelam o seu poder, a sua soberania e os seus planos se concretizando para a salvação e a libertação. O verdadeiro louvor não se fundamenta em reações nossas ao agir de Deus segundo a nossa própria vontade. Em terceiro lugar, o Salmo nos fala sobre os instrumentos do louvor. Eu até pensei em chamar o Patrick para falar dessa parte, né? Porque tem tanta coisa, olha que lista grande que tem aqui, né? Louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Os especialistas na língua hebraica e também que fazem a pesquisa exegética desses textos chegam à conclusão de que muitos destes instrumentos que estão listados aí, nós não temos conhecimento real do que são. Muitas vezes eles são traduzidos aqui, da forma como são traduzidos, pelos sons que eles produzem.
mas não necessariamente sabemos o que era de fato esses instrumentos, uma vez que a arqueologia não nos permitiu saber em detalhes como exatamente cada um desses instrumentos funcionava. Para muitos deles sim, para muitos deles não. O fato é que, olhando de uma forma geral, esses instrumentos do louvor estão indicando a resposta do povo de Deus, estão indicando a nossa resposta criativa ao Deus, que se revela por meio da sua criação e que se revela por meio das suas obras de salvação. No início do Salmo, os nossos olhos voltaram para a grandiosidade da sua criação, o lugar onde nós estamos chamados para louvar ao Senhor. Na continuação do Salmo, os nossos olhos se voltaram aos feitos do Senhor e a tudo que Ele tem feito na história para fundamentar e dar sentido para o nosso louvor. Agora é como nós respondemos. Aí nós entramos, com toda a nossa criatividade, com toda a diversidade, com toda a beleza que nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, dotados por Deus de inteligência, de criatividade, de sabedoria, de discernimento, dotados por Deus ao sermos criados por Ele, para construirmos essa diversidade sonora que gera todo esse louvor ao Senhor. Então, é como se Ele estivesse dizendo: usem tudo o que vocês criaram, usem toda a criatividade, todos os recursos, todos os instrumentos, todos os meios que vocês têm para louvar ao Senhor. E na poesia hebraica, a construção desses versos vai gerando uma crescente, até terminar com o estalo alto, barulhento dos símbolos que estão ressonando. Ou seja, usem esta criatividade. E esta música que está esperada por todos esses instrumentos mostra a criatividade que o ser humano emprega para responder ao Senhor em louvor. Porque pensa comigo, olha só, a necessidade de um ser humano criar a estrutura rítmica e harmônica para que haja uma música que a gente possa cantar. Isso é uma criação nossa. Aí a gente faz a seguinte pergunta: mas para que a gente criou isso? Para que a gente criou ritmo e harmonia? Isso me ajuda a arar a terra? Isso faz as plantas crescerem e me darem um alimento? Isso bota comida na mesa? Para os músicos, né? E olha lá, né, músico, certo? Mais ou menos. Mas naquela época não, né? Não tem isso. Para que isso? Por que fizemos isso? Por que é que nós criamos diferentes formas de instrumento que estão representadas nesses versos? Sopro, cordas e percussão. Por que criamos tudo isso? Para qual finalidade? Por que nós criamos uma enorme variedade de sons e de cada família desses instrumentos? Porque olha só, hoje a gente pensa nos instrumentos todos prontos. Você vai na loja ou na internet e compra o seu instrumento. Mas você já parou para pensar que cada um desses instrumentos foi inventado, foi criado, foi aperfeiçoado, foi modificado, migrou-se para outro? Ou seja, é toda essa história de humanidade criando esses instrumentos. Para quê? Para cantar, para fazer música, para alegrar o coração, para trazer beleza para a vida, para expressar o que as palavras nem sempre expressam, para dizer o que nem sempre o raciocínio diz. É isso que nós estamos fazendo. E por que nós fazemos isso? Para pensar na capacidade técnica que é exigida para tocar esses instrumentos. O aprendizado, o aperfeiçoamento do músico para pegar esse instrumento e tirar o seu som da melhor forma possível. E pensa também que no verso está envolvido até mesmo os nossos corpos, o envolvimento dos nossos corpos com a dança, em louvor ao Senhor, dança essa que é conduzida por essa música. Isso tudo nos mostra que a música é essencial para a vida do povo de Deus, porque a música fala conosco, tanto no nível intelectual quanto no nível emocional. A música mexe conosco com todos os sentidos, por isso que o que nós cantamos é importante para nós.
Por isso que o que está sendo dito em cada verso que nós entoamos em louvor ao Senhor é importante para nós. Porque a música ensina, a música é pedagogia, a música é memória, a música reforça a identidade, a música fortalece a nossa fé, a música eleva o nosso ânimo, a música tem todo este poder. E olha só, pela palavra de Deus está reconhecida a sua importância, não secundária, mas essencial para a vida do povo de Deus, porque é nela que o povo de Deus responde com toda a sua criatividade. Por que nós fazemos tudo isso? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e todo ato criativo é uma expressão da imagem e semelhança de Deus no humano. E eu estou falando apenas da música, a gente poderia expandir essa conversa para a arte em geral. Olha que coisa linda. O simples fato do ser humano criar algo belo, para além do funcional, para além do essencial para a vida, mas o criar algo com beleza, com criatividade, com sabedoria, é uma expressão da imagem e semelhança de Deus nesse ser humano que Ele com tanto amor criou e com tanto amor em Cristo está redimindo. Por isso, quando nós vamos ao final do Salmo, aí a gente tem o convite definitivo. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. O Salmo começa com esta aleluia, que é um chamado para o louvor ao Senhor, termina com aleluia, um chamado para o louvor ao Senhor. O Salmo começa convocando a gente para louvar ao Senhor no seu santuário, na grandeza do seu firmamento, na totalidade da sua criação. E quando ele termina, na última convocação, tudo o que tem vida louve ao Senhor, ele volta a chamar não apenas o povo que pertence a Deus, que conhece a Deus, que entende a Torá, mas ele convoca toda a criação de Deus para louvar ao Senhor. Em outra tradução, mais literal, tudo o que tem fôlego, tudo o que respira, louve o Senhor. Por que isso, gente? Porque o respirar, o fôlego, indica a vitalidade da vida que foi criada por Deus e que nos foi dada por Ele. E Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou um ser vivente. É deste fôlego de vida que nós estamos ligados com um Deus Criador. Ali nós celebramos a dádiva da vida que nós recebemos do nosso Deus. O chamado a um louvor universal. Absolutamente tudo o que tem fôlego, o que expressa, claro, a totalidade da criação, tudo aquilo a que Deus deu vida, é chamado a louvar ao Senhor. E é importante lembrar o seguinte, o livro dos Salmos começa com um poema, no capítulo 1, esse é o primeiro capítulo dos Salmos, primeiros versos dos Salmos, muito conhecidos por nós. E esse poema de abertura do livro dos Salmos exalta a lei do Senhor, que para nós é a revelação da vontade de Deus. Então, exalta o conhecimento da vontade de Deus. Para quê? Para que orientemos a nossa vida pela vontade de Deus. Para que o conhecimento da palavra de Deus sirva para nós como a instrução para seguirmos pelo caminho da nossa vida. Se fizermos isso, nos ensina o Salmo 1, nós seremos verdadeiramente felizes. Nós não encontraremos a felicidade seguindo as vozes do nosso tempo, seguindo os desejos que o nosso coração e a nossa cultura dialogam e colocam para nós. Nós não seremos felizes nos assentando na roda daqueles que são injustos, escarnecedores, maldosos e assim por diante. Mas quem é verdadeiramente feliz? É aquele que se deleita na lei do Senhor. É aquele que tem o seu prazer no conhecimento da vontade revelada de Deus. E nesta vontade revelada de Deus, nas Escrituras, medita de dia e de noite. Ali está o seu prazer. Então o livro dos Salmos abre com essa orientação. Um elogio à lei do Senhor como o caminho para a vida que Deus criou. E o livro dos Salmos termina no Salmo 150, nos mostrando que
este caminho trilhado segundo a vontade do Senhor termina onde? Resulta onde? Em louvor ao Senhor. Em louvor ao Senhor. Em expressões de louvor ao Senhor. Quando a gente pensa nisso, olha só, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E os salmos terminam: tudo o que tem vida, louve o Senhor, aleluia. Do que é feita a vida do povo de Deus? Ela é feita da palavra e do louvor. Porque é no louvor, orientado pela palavra, que nós, seres criados à imagem e semelhança de Deus, atingimos o máximo propósito da nossa existência. Por que que você existe? Por que que você existe? Qual é a razão da tua existência? Qual é a razão deste fôlego que te mantém vivo, que te mantém viva? Qual é a tua verdadeira razão de ser? A Bíblia nos ensina que a nossa razão de ser é o louvor da glória de Deus. Nós existimos para o louvor da glória de Deus. Como é bom viver com essa percepção. Porque eu não vivo para atingir as metas dos homens. Eu não vivo para conquistar o meu território, o meu reino e o meu espaço de poder na terra. Eu não vivo para o prazer, como o mundo me dá. Eu não vivo para nenhuma outra coisa, a não ser o louvor da glória de Deus. Em Cristo Jesus, Deus nos devolveu a este supremo propósito pelo qual a gente vive. Ele colocou dentro de nós o seu Espírito. Ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu todos os recursos para vivermos uma vida baseados na palavra, no conhecimento de Deus revelado na palavra e, portanto, expressando continuamente com tudo que somos, com tudo que fazemos e onde quer que nós estejamos, o louvor pela glória do nosso Deus. Gostaria de encerrar colocando 3 questões para a sua reflexão. Como o Salmo 150 amplia a sua compreensão e prática sobre o louvor? O que tem fundamentado o seu louvor ao Senhor? As suas próprias convicções e expectativas ou o conhecimento dele por meio da Bíblia? E por fim, qual é o desafio que o Salmo 150 trouxe para você? Vocês estão tirando fotos do slide, pode tirar à vontade. Mas como você sabe, a gente tem mudado a nossa forma de fazer as nossas devocionais. Então, estas perguntas também estarão lá no aplicativo da Ibaviva, para que você consiga ler o Salmo 150 ao longo dessa semana, refletir sobre ele, pensar nas suas palavras, e em oração e em sinceridade, tentar responder essas questões. O que é que Deus está colocando diante de você para uma vida cheia de sentido? Porque o verdadeiro sentido da vida a gente só encontra quando nós estamos unidos a Deus e de fato vivendo para o louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe.